O verão é a estação mais esperada pelo brasileiro. Até mesmo aquelas pessoas que não gostam de tomar sol, não vão ao clube, não vão à praia, gostam de curtir o dia, né, no ar livre, mas algumas pessoas exageram na exposição ao sol. E sobre esse tema nós vamos conversar com um especialista no assunto, o Dr. Otávio Borges, dermatologista da Clínica São Sebastião de Araguari. Doutor, muito prazer em receber o senhor no TV Assim. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite aí. Doutor, quer dizer que os efeitos do sol sobre a pele, ele provoca mutações nas células que resultam em câncer? Sim. A gente está num país tropical, né? Então a quantidade de radiação ultravioleta a qual a gente está exposto, ela é muito acima do que o necessário e ideal para o nosso dia a dia, né? Sim. Então, a gente tem no espectro da radiação, a gente tem a radiação ultravioleta, Sim. que é dividida em ultravioleta A, B e C. A ultravioleta C, ele é absorvido basicamente pela camada de ozônio. É uma radiação muito agressiva para a pele, mas graças a Deus a camada de ozônio filtra quase 100% dessa radiação. Com a poluição do nosso planeta Terra, a gente tem destruído, né, parte da camada de ozônio. Então, o risco é até dessa radiação ultravioleta C nos atingir no futuro, né? Já a ultravioleta A e B, que é a que a gente conhece um pouquinho mais, é o que a gente procura se proteger quando a gente passa os protetores solares. Sim. Então, os filtros ou protetores solares, que é a mesma coisa, eles têm fator de proteção UVA e tem fator de proteção UVB. Os mais recentes, mais novos, têm fator de proteção UVA também. Alguns só possuem fator de proteção UVB. Então, é muito importante para o paciente, quando for adquirir um filtro solar, observar se na embalagem tá explícito tanto o fator UVA ou UVB. O que é o ideal dessa proteção? O UVB, o fator mínimo para um país como o nosso, é o fator 30. Certo. UVA, ele vai estar expresso na embalagem como PPD. Então, na embalagem, às vezes vai estar UVA igual a 10 ou PPD igual a 10. O fator UVA, ele tem que ser maior do que 10 e o UVB maior que 30. Então, quando a gente comprar um filtro que não tiver explícito o fator UVA, não é uma boa indicação, a gente tem que observar mais, né? Os filtros mais cuidadosos, os filtros que o fabricante foi mais cuidadoso, ele já coloca o fator UVA e UVB. Então é importante a gente estar observando isso aí. Doutor, existem quantos tipos de câncer de pele? Existem vários tipos. Podemos citar os mais comuns, que são o carcinoma basocelular, que é o mais comum, em torno de 65% dos cânceres de pele. O carcinoma basocelular é o câncer mais comum de todos os cânceres que o ser humano pode desenvolver. É o mais comum e mais frequente. Porém, ele é um câncer, de certa forma, benigno, no sentido que ele não dá metástases, raramente dá metástases. Então é um câncer que a gente se cura com cirurgia. Então ele é um câncer que a gente não... O pessoal às vezes descuida um pouco do sol, apesar de ser o câncer mais frequente, por ele poder ser curável com cirurgia. Mas ele pode deixar sequelas, dependendo do tamanho que ele crescer. Esse é o basocelular. O segundo tipo mais frequente é o carcinoma espinocelular. É um câncer de pele mais agressivo. Sim. Ele dá metástases, ele vai para os linfonodos, ele pode dar metástases à distância, cair na corrente sanguínea. E é um câncer também que a frequência dele é alta, em torno de 25% dos casos. Então 65% basocelular, 25% espinocelular. O melanoma é um dos cânceres de pele mais temidos que existem. Tem uma frequência menor, em torno de 4 a 5% dos cânceres de pele. Porém, um câncer altamente maligno.
O melanoma, ele dá metástase muito rápido, ele dá metástase cerebral, pulmonar, no fígado, no intestino, na coluna, e ele mata rápido. Então é um câncer que tem que ter um diagnóstico muito precoce. A pessoa tem que se cuidar. E todos esses cânceres, ali existem outros cânceres de pele, como carcinoma de células de Merkel, dermatofibrosarcoma, que são cânceres mais raros, mas basicamente os três que a gente cuida mais e tenta divulgar para os pacientes, esses três primeiros. E como que a gente protege, como a gente previne desses cânceres de pele? A única forma é evitar o sol nos horários que o sol é mais forte. Em torno das... Hoje no Brasil, ainda mais no verão, não temos outra opção a não ser pedir para o paciente evitar o sol das 10 às 16 horas. E nesse período, quando não é possível ficar sem o sol, tem que estar protegido pelo filtro solar. No caso, lembrar o UVB, que é o FPS que a gente vê mais frequente nos fios, maior do que 30, e o UVA maior que 10, que é o PPD maior que 10. Quer dizer, doutor, a gente sabe que o sol é o grande vilão, né? Mas além do sol, existem outros fatores de risco que podem provocar o câncer também? Sim. O cigarro é um fator tradicional, é muito relacionado a todos os tipos de câncer, inclusive câncer de pele também. Principalmente o carcinoma espinocelular de lábio, né, da região oral, da região da face. Ou doenças que causam diminuição da imunidade do paciente. O paciente que toma corticoides para um outro problema de saúde. Um paciente que é diabético. Um paciente que está emagrecendo muito porque fez uma dieta muito forte ou que está passando por um problema de saúde que fez com que ele caísse muito a imunidade dele. Fica vulnerável. Isso, o nosso sistema de vigília é o que protege o nosso corpo também das células malignas. Então, quando há qualquer doença, hábitos, né, não saudáveis também, como cigarro, etilismo crônico, né, o paciente que é alcoólatra, então isso tudo cai a imunidade e pode favorecer o crescimento de cânceres também, além do sol. Bom, agora, além das partes do nosso corpo que ficam normalmente mais expostas ao sol, o couro cabeludo, por exemplo, também ele pode ser afetado pelo câncer de pele? Sim. O couro cabeludo, quando o paciente tem muito cabelo, o cabelo protege contra a maioria da radiação. Sim. Quando o paciente ele já é um pouco calvo, ele tem entradas e tal, nessa região a radiação consegue penetrar e consegue causar câncer de pele. O melanoma, que é aquele que a gente comentou que é um câncer muito grave, ele pode vir de pintas que a pessoa já nasceu com elas. E essas pintas podem estar no couro cabeludo. Então pode-se desenvolver um melanoma, que é um câncer de pele, em áreas que nunca tomaram sol. Então, nas costas, em áreas cobertas, inclusive no couro cabeludo. Então, pode ter câncer de pele, inclusive no couro cabeludo também. É recomendado, por exemplo, no dia a dia, o uso de chapéu, até mesmo para as pessoas que não são calvas, e até para as mulheres, né? Hoje parece que está se tornando uma moda, né? Sim. O chapéu, para quem tem muito cabelo, realmente pouca radiação consegue atingir o couro cabeludo. Mas a vantagem do chapéu é que ele não vai proteger só seu cabelo. Não vai proteger só o couro cabeludo. Você vai estar protegendo, ele vai fazer sombra, então ele vai fazer sombra nas suas orelhas, ele vai fazer sombra no nariz, ele vai fazer sombra na face. Então, querendo ou não, ele é um artigo sim de proteção solar também. Ele acaba diminuindo a radiação na face como um todo. Principalmente o tamanho da aba, né? Dependendo do tamanho da aba. Se for um chapéu de aba larga, ele te protege até mais do que um boné, que vai proteger mais a região anterior e a parte da orelha e tal, às vezes vai ficar exposta, né? Então, e o senhor falou em filtro solar, nesses protetores todos, e a gente sabe que o uso do protetor até então, ele é muito pequeno, podemos dizer assim. E muita gente fala que é em virtude do custo. O senhor concorda com isso? O senhor acha que o protetor solar é caro no Brasil? Sim, eu não deixo de concordar. Hoje em dia, como eu dei o exemplo do filtro solar, que tem proteção UVA ou UVB, se a gente for olhar o preço médio de um filtro solar hoje em dia no mercado,
Infelizmente, são os filtros bons, eles bons no sentido não de marca, bons no sentido de proteção mesmo, de saber que é um filtro que protege mesmo, que não é só embalagem, né? Falando na embalagem, falar que é 30, fator de proteção 30 e não ser 30. Mas os filtros de marcas que a gente sabe que funcionam bem, eles infelizmente estão na faixa de 50, 70, 80 reais. E se uma pessoa usa um filtro da forma correta, ela acaba com o filtro em 10 dias, uma semana, 10 dias. Então, se você pensar que para o Brasil, onde o salário mínimo é 680 reais, 678 reais, você gastar no mês 200 e poucos reais com filtro solar é inviável, muito pesado. Tem gente que vai largar de comer ou passar filtro, não vai. Ele vai dar prioridade para as coisas mais importantes. Mas isso reforça também, existem maneiras também da gente se proteger do sol, de forma que também a gente não fique dependente só do protetor solar. Sim, é uma dica usar, como exemplo que o senhor deu, usar o chapéuzinho, um bonezinho, usar vestuário mais adequado, uma camisa mais comprida, né? Tá certo que no calor é difícil a gente achar um vestuário que a gente consiga ficar no calor, né? Se for um vestuário, uma camisa de manga comprida, por exemplo, no sol é complicado. Mas tentar achar um tecido mais fininho, tecido branquinho, que reflete a luz, que não absorve a luz, que você consiga ficar menos exposto ao sol. Tentar organizar, se é um trabalho que é possível você se organizar para não estar exposto ao sol nos horários do sol mais forte, que é o horário do meio do dia, né? Tentar sair desses horários, não ficar exposto ao sol nesse horário, né? De forma que a gente possa também não ficar muito sobrecarregado com o valor que a gente vai gastar por mês com os protetores. Realmente, num país como o Brasil, o protetor solar tinha que ser subsidiado muito mais pelo governo. O governo não precisava, como é uma questão de saúde mesmo, saúde pública, né, vamos dizer assim, o governo poderia nem cobrar imposto de um filtro solar, porque isso prejudica o acesso da população, principalmente a população. E no caso do filtro solar, lembrar que quem está mais exposto à radiação é o trabalhador, que geralmente de classe D e E é que fica mais no sol, do que um executivo classe A e B que fica o dia inteiro dentro do escritório, com o ar-condicionado ligado e fechado. Então, quer dizer, o governo isentando, por exemplo, o imposto do filtro solar, ele ia privilegiar muito mais a população, realmente a população do país que precisava mais. Evidente. Né? A gente sabe, doutor Otávio, que a medicina está bastante evoluída e na maioria dos casos consegue a cura, mas o diagnóstico precoce ainda é tudo. Sim, em qualquer área da medicina, o diagnóstico precoce é tudo. Por isso que a gente tem que ter o hábito, seja no dermatologista, de procurá-lo quando você notar uma pinta diferente, saber, conhecer seu corpo, né? Tem gente que não olha as pintas que tem, não sabe se ela mudou. Então, assim, a gente tem que conhecer seu corpo, sem saber o que está mudando no seu corpo. Eu estou dando o exemplo da dermatologia, mas isso serve para tudo. A diagnóstico precoce de um câncer de próstata, você vai fazer uma retirada de um pequeno tumorzinho e vai ficar curado. Um diagnóstico precoce de um câncer de cólon, do intestino, você retira uma partezinha do tumor e está curado. Se você mama, deixa, por exemplo, também. Mama, se você deixar um câncer desse evoluir e te dar metástases, vai fazer uma quimioterapia, vai fazer uma cirurgia grande, vai te mutilar, ainda pode você não ter sucesso e vir a falecer por causa desse descuido, né? Então é isso, realmente a prevenção, não só na dermatologia, mas em tudo, tem que ser a palavra-chave mesmo, né? Qual a recomendação, então, que o senhor passa para os nossos telespectadores para se prevenir e evitar, né, tomar tanto sol, porque realmente está calcicante, principalmente nos dias atuais, né? Antes de dar essa mensagem final, eu só esqueci de falar num ponto. Tem sempre a discussão da vitamina D. Né? Que também é necessário. Isso. Mas doutor, me falaram, eu li não sei aonde, que a vitamina D, a gente precisa de sol, porque senão eu vou ficar com osteoporose. Eu não vou ter vitamina D. Existem estudos feitos no país, no Brasil, estudos da Sociedade Brasileira de Dermatologia,
que comprovam que no Brasil 15 minutos de sol 3 vezes por semana Sim. já são suficientes para a gente produzir a quantidade mínima de vitamina D que a gente precisa para o nosso dia a dia. Agora é bom lembrar que fora daquele horário que o senhor disse que é o horário sim. E entre 15 minutos. Entre 10 e 10 e 16. 16. E 15 minutos 3 vezes por semana já são suficientes. A gente toma, indo para o trabalho, indo almoçar, no trajeto de casa trabalho, trabalho casa, a gente toma muito mais que 15 minutos de sol. Verdade. Então assim, num país igual ao nosso, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, é com o excesso do sol. Vitamina D é uma questão de pouquinho sol você já tem o suficiente. Isso. E então é o seguinte, lembrar o seguinte, o sol é bom, o sol é fundamental. Sem sol a gente morria. Por quê? O sol vai trazer calor para nós, o sol ele faz fotossíntese nas plantas, sem as plantas a gente não sobreviveria. O sol faz a nossa vitamina D, que é realmente muito importante para os ossos, né? Sem o sol nós não seríamos nada. Porém, o excesso de sol, que é principalmente o que acontece no nosso país, que a gente está num país tropical, o excesso de sol ele traz muitos malefícios. Envelhecimento precoce, câncer de pele. O envelhecimento precoce por quê? Porque a radiação consegue penetrar na pele e quebrar o colágeno e elastina da pele. Então a pele ela vai envelhecer, ela vai ficar flácida e ela vai aparecer com rugas. E o câncer de pele porque ele causa mutações no DNA, como o senhor comentou no começo, que modificam essa célula. Uma célula que é normal, ela sempre reproduz por duas normais. Se ela tem o DNA danificado pelo sol, ela vai produzir descontroladamente e uma célula anormal, que é nada mais é do que o câncer de pele. Então a mensagem principal é o seguinte: Brasil, país tropical, radiação ultravioleta A e B, muito acima do ideal para a nossa saúde. Pegar sol com muita responsabilidade, evitar o sol das 10 às 16 da tarde, sem proteção. Quando não for possível, passar o protetor solar. A quantidade de protetor na forma correta, que não pode ser pouquinho também, tem que ser uma camada homogênea do filtro solar. Atentar-se aos fatores de proteção, o fator no mínimo 30, UVB, no mínimo 10, que é o PPD, que é o UVA. Associar também o vestuário adequado, não ficar com a pele tão exposta ao sol, né? Assim a gente consegue uma boa proteção da pele. Informações muito importantes que foram passadas pelo Dr. Otávio Borges. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, estou à disposição quando Até precisar. uma próxima oportunidade. Conversamos com o Dr. Otávio Borges, dermatologista da Clínica São Sebastião. Nós voltamos após o nosso intervalo comercial. Um instante só.